Nas planícies empoeiradas onde o sol castiga sem piedade e o vento sussurra segredos antigos, um fazendeiro solitário tomou uma decisão que abalaria toda a comunidade. Sem herdeiros e com o peso dos anos nas costas calejadas, ele comprou uma jovem órfã para trabalhar em suas terras. O que aconteceu depois transformou não apenas duas vidas, mas o destino de uma região inteira, onde a esperança parecia tão escassa quanto a água. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas, e o primeiro raio de sol tocava a terra ressequida como um dedo divino explorando feridas antigas, o destino de duas almas estava prestes a se entrelaçar de forma irreversível. O rancho dos Morrison erguia-se solitário contra o horizonte infinito, suas cercas de madeira rangendo como ossos velhos sob o peso do tempo. Era ali, naquele pedaço de terra teimosa que resistia tanto quanto seu dono, que uma história de transformação estava prestes a nascer. Thomas Morrison era um homem forjado pelo sol inclemente e pelas perdas que a vida impusera a ele sem piedade. Aos 43 anos, seus olhos carregavam a profundidade de poços secos, onde um dia jorrou esperança. Mas também mantinham a vigilância afiada de um lobo solitário que aprendeu a sobreviver sem matilha. As mãos, marcadas por calos, antigos e cicatrizes de batalhas contra a terra e contra si mesmo, conheciam cada pedra, cada raiz, cada segredo daquele solo ingrato. Ele era o último de sua linhagem, um galho seco numa árvore genealógica que um dia floresceu com risos e promessas de continuidade. A manhã em que tudo mudou, chegou vestida de normalidade, mas o destino tem formas peculiares de anunciar suas reviravoltas. Uma carruagem coberta de poeira apareceu no horizonte, seus cavalos arfando como se tivessem atravessado o próprio inferno. O cocheiro, um homem de face curtida pelo tempo, trazia consigo documentos e uma passageira que mudaria, para sempre, a paisagem emocional daquele lugar esquecido por Deus. Clara não tinha sobrenome. Aos 19 anos, era uma sobrevivente nata, moldada pelas perdas precoces e pela necessidade implacável de continuar respirando num mundo que parecia determinado a sufocá-la. Seus olhos, de um castanho profundo como a terra depois da chuva, rara, guardavam segredos e uma determinação que ardia como brasa escondida sob cinzas frias. O orfanato de St. Louis a havia preparado para o trabalho duro, mas não para o que encontraria naquele rancho isolado onde o silêncio gritava mais alto que qualquer multidão. O primeiro encontro entre eles foi marcado por um incidente que definiria o tom de sua relação. A carruagem, já cambaleante após dias de viagem por trilhas hostis, cedeu a 2 léguas do rancho. O eixo traseiro partiu-se com um estalo que ecoou pela planície como um tiro de misericórdia. Clara, jogada para fora com a bagagem escassa, que constituía todos os seus pertences terrenos, encontrou-se sob o sol do meio-dia, que batia como martelo de ferreiro na bigorna do deserto. Foi assim que Thomas a encontrou. Não procurava nada além de um bezerro desgarrado, quando avistou a figura miúda tentando erguer a carruagem quebrada com as próprias mãos. A determinação desesperada no gesto tocou algo dentro dele. Uma corda há muito silenciada. Aproximou-se em seu cavalo, a sombra do animal e do homem caindo sobre ela como uma bênção inesperada. A água que ele ofereceu de seu cantil não era apenas líquido vital. Era o primeiro gesto de uma dança complexa entre 2 almas feridas que ainda não sabiam que precisavam uma da outra para curar. Clara bebeu devagar, os olhos nunca deixando os dele, medindo, avaliando, procurando sinais de perigo ou bondade naquele rosto marcado pelo tempo. O silêncio entre eles falava volumes. Thomas não era homem de muitas palavras, e Clara aprendeu que o silêncio muitas vezes era mais seguro que qualquer conversa. Mas quando ele finalmente falou, sua voz carregava a aspereza da poeira e a firmeza da rocha. Disse apenas que o rancho ficava adiante e que ela poderia descansar lá até que a carruagem fosse reparada. O cocheiro, recuperando-se do susto, apressou-se a explicar a situação.
Os papéis que carregava formalizavam um contrato de trabalho de 7 anos. Clara havia sido contratada como trabalhadora para o Rancho Morrison, um arranjo legal comum para órfãos sem recursos, mas que ainda causava sussurros e olhares tortos, numa sociedade que caminhava hesitante entre o velho e o novo mundo. A comunidade de Água Fria, o povoado mais próximo a 3 dias de cavalgada, receberia a notícia como um raio em céu limpo. Um fazendeiro solitário comprando uma órfã jovem não era algo que passasse despercebido, onde cada vida era conhecida e dissecada como as carcaças que os abutres deixavam nas planícies. O Rancho Morrison revelou-se aos olhos de Clara como uma fortaleza de solidão. A casa principal, construída com madeira e pedra arrancadas daquela terra inclemente, erguia-se com dignidade cansada. O celeiro, os currais, cada estrutura contava a história de um homem que construiu um império pequeno, mas sólido com as próprias mãos, apenas para descobrir que não tinha a quem legá-lo. Nos primeiros dias, a tensão pairava entre eles como a poeira que nunca assentava completamente. Thomas designou a Clara um quarto pequeno mais limpo nos fundos da casa, uma concessão incomum para uma trabalhadora contratada. A maioria dormia no celeiro ou em barracões separados. Mas algo no olhar daquela jovem, talvez o orgulho ferido, mas não quebrado, fez com que ele quebrasse seus próprios protocolos. O trabalho era duro. Clara descobriu músculos que não sabia possuir, enquanto aprendia a lidar com o gado, consertar cercas, carregar fardos de feno que pareciam pesar tanto quanto suas próprias memórias. Thomas observava de longe, corrigindo quando necessário, mas principalmente deixando que ela encontrasse seu próprio ritmo. Era como domar um cavalo selvagem, pensava ele. É preciso paciência e respeito pelo espírito indomável. Foi numa tarde particularmente escaldante que o primeiro momento de verdadeira conexão aconteceu. Clara havia passado horas tentando consertar uma bomba d'água teimosa que insistia em não funcionar. O suor escorria por seu rosto. As mãos já mostravam os primeiros sinais de bolhas, mas ela não desistia. Thomas aproximou-se silenciosamente, como era seu costume, e sem dizer palavra, ajoelhou-se ao seu lado. Juntos em silêncio, trabalharam no mecanismo emperrado. As mãos dele, experientes, guiavam as dela, inexperientes mas determinadas. Quando finalmente a água jorrou, cristalina e preciosa como diamantes líquidos, um sorriso escapou dos lábios de Clara. Foi breve, mas Thomas o capturou como quem guarda uma pepita de ouro encontrada por acaso. Naquela noite ele deixou em sua mesa um livro. Não qualquer livro, mas um volume gasto de poesias e contos que tinha pertencido à mãe dele. Clara o encontrou ao voltar do jantar solitário na cozinha, as páginas amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda vivas e pulsantes. Era mais que um presente. Era uma permissão para sonhar. Um reconhecimento de que ela era mais do que músculos e suor. A comunidade começava a falar. Nas suas raras visitas ao povoado para comprar suprimentos, Thomas ouvia os sussurros. Alguns, como a velha senhora Martinez que administrava o armazém geral, viam com bons olhos. Afinal, um homem precisa de ajuda, e uma moça precisa de trabalho. Outros, como Samuel Thornton, o fazendeiro das terras vizinhas, viam com outros olhos, olhos que cobiçavam tanto as terras de Morrison, quanto questionavam a moralidade do arranjo. Thornton era uma serpente vestida de homem respeitável. Suas terras, embora vastas, sofriam com a má administração e a ganância que secava poços mais rápido que qualquer sol. Há anos cobiçava as terras de Morrison, especialmente o acesso ao Rio Seco, que apesar do nome, mantinha um fio d'água mesmo nas piores secas. As primeiras semanas transformaram-se em meses. Clara revelou talentos inesperados. Suas mãos, que inicialmente tropeçavam nas tarefas mais simples, mostraram habilidade surpreendente com ervas medicinais. Ela conhecia plantas que Thomas considerava apenas mato, transformando-as em cataplasmas e chás que curavam desde dores de cabeça até feridas infectadas.
Foi essa habilidade que provocou o segundo momento crucial em sua relação. Relâmpago, o cavalo favorito de Thomas, adoeceu subitamente. O animal, um garanhão negro como a noite sem lua, recusava comida e água, os olhos perdendo o brilho vital. Thomas, que raramente mostrava emoção, estava visivelmente abalado. Aquele cavalo era mais que um animal. Era um companheiro, um sobrevivente como ele. Clara passou 3 noites ao lado do animal. Suas mãos pequenas preparavam infusões, massageavam músculos tensos, sussurravam palavras de conforto que pareciam alcançar a alma do animal. Thomas permanecia por perto, fingindo verificar outros afazeres, mas sempre retornando ao celeiro, onde ela mantinha vigília. Na terceira madrugada, Relâmpago se levantou. Trêmulo primeiro, mas logo firme. O cavalo relinchou suavemente e aceitou água das mãos de Clara. Thomas, que havia adormecido encostado a um fardo de feno, acordou com o som. O olhar que trocaram naquele momento, iluminados apenas pela lamparina, fraca, foi o primeiro reconhecimento real de que algo havia mudado entre eles. A estação seca chegou como um invasor implacável. O que antes era terra dura tornou-se pó fino, que se infiltrava por cada fresta, cobrindo tudo com uma película de desesperança. A água, sempre preciosa, tornou-se mais valiosa que ouro. Os poços começaram a mostrar sinais de esgotamento, e a tensão na região cresceu como as rachaduras na terra ressecada. Foi então que Thomas descobriu a traição. As águas do rio seco, que deveriam fluir parcialmente por suas terras, estavam sendo desviadas. Barragens improvisadas, construídas durante a noite como trabalho de ladrões, roubavam o precioso líquido antes que chegasse às terras Morrison. As pegadas conduziam inevitavelmente às terras de Thornton. A raiva de Thomas queimou silenciosa, mas intensa, como as brasas que Clara mantinha vivas, sob as cinzas. Seu primeiro instinto foi pegar o rifle e resolver a questão como os homens de sua geração aprenderam a resolver disputas. Mas algo o deteve. Talvez fosse o olhar preocupado de Clara quando o viu verificar as armas, ou talvez fosse a mudança sutil que vinha ocorrendo em seu próprio coração. Em vez disso, ele escolheu o caminho da lei, cavalgou até o povoado, Clara insistindo em acompanhá-lo apesar de seus protestos. A viagem de 3 dias sob o sol inclemente foi um teste de resistência, mas também uma oportunidade. Nas paradas para descanso, conversavam. Pequenas revelações emergiam como flores no deserto após a chuva rara. Clara contou sobre o incêndio que levou seus pais quando tinha apenas 7 anos. Como o cheiro de fumaça ainda a fazia despertar em pânico. Como aprendeu a ler escondida no orfanato, roubando, momentos com livros descartados. Thomas, por sua vez, falou sobre a esposa que perdeu no parto, levando consigo o filho que seria seu herdeiro. Como por anos culpou a Deus, a terra, a si mesmo. Na noite da segunda parada, acampados sob um céu tão vasto que parecia esmagar com sua infinitude, Clara perguntou por que ele a havia contratado. A resposta de Thomas veio após longo silêncio, as palavras lutando para sair como água de um poço quase seco. Disse que havia algo em seus olhos no dia em que a encontrou na estrada. Uma recusa em se render que ele reconhecia, porque era a mesma que o mantinha de pé todas as manhãs. O xerife em Água Fria era um homem justo, mas cansado. Jake Woodward havia visto demais da natureza humana para manter ilusões, mas ainda acreditava na lei como o último bastião entre a civilização e o caos. Ouviu a queixa de Thomas, examinou as evidências, mas advertiu que sem provas concretas seria difícil agir contra Thornton, um homem com conexões e dinheiro. Foi Clara quem sugeriu procurar nos registros antigos do povoado. Sua experiência, no orfanato onde aprendeu a navegar pela burocracia para conseguir o mínimo necessário, provou-se valiosa. Juntos, ela e Thomas passaram dias na pequena biblioteca do tribunal, respirando poeira de décadas e histórias esquecidas. A descoberta veio como um raio de esperança. Um mapa antigo, datado da fundação do povoado,
mostrava não apenas os direitos de água originais, mas também a existência de um lençol freático subterrâneo, marcado por um prospector 50 anos antes, mas nunca explorado. A localização era em terras Morrison, numa área rochosa considerada improdutiva. A viagem de volta foi diferente. Havia agora um propósito compartilhado, uma esperança tangível. Mas também havia algo mais, sutil como a mudança de direção do vento antes da tempestade. Os olhares duravam um pouco mais. Os silêncios eram confortáveis em vez de tensos, e quando Clara tropeçou numa descida íngreme, a mão de Thomas estava lá, firme e protetora. O trabalho de escavação começou imediatamente. Thomas contratou 2 homens do povoado, veteranos de confiança que conheciam tanto de pedras quanto de lealdade. A área indicada no mapa era de fato inóspita, um amontoado de rochas e arbustos espinhosos que pareciam guardar seus segredos com unhas e dentes. Dias se passaram. As mãos já calejadas ganharam novos ferimentos. A esperança começava a fraquejar como chama ao vento quando a picareta de um dos homens produziu um som diferente. Não o baque surdo contra a rocha sólida, mas um eco oco que falava de espaços vazios. A excitação tomou conta do grupo como febre. Clara foi a primeira a ver a água, quando finalmente romperam a última camada de rocha. Cristalina e abundante, jorrava de uma fonte subterrânea como se tivesse esperado meio século por aquele momento. Seus gritos de alegria ecoaram pelas colinas, e Thomas, normalmente contido, deixou escapar um sorriso que transformou seu rosto como o sol transforma a paisagem após a tempestade. Mas Thornton não era homem de aceitar derrotas graciosamente. As notícias da descoberta de água nas terras Morrison espalharam-se como fogo em capim seco. Para um homem cuja ganância havia secado não apenas poços, mas também qualquer vestígio de humanidade, aquilo era intolerável. Os primeiros sinais de problema vieram sutilmente. Cercas cortadas durante a noite, gado disperso, pequenos atos de sabotagem que poderiam ser atribuídos a vândalos ou animais selvagens. Thomas aumentou a vigilância, mas com apenas ele, Clara e os 2 trabalhadores, era impossível vigiar todo o perímetro do rancho. Foi numa tarde em que o céu assumiu tons de cobre e bronze, prenunciando tempestade, que Clara fez uma descoberta perturbadora. Seguindo o rastro de algumas cabeças de gado desgarradas, encontrou evidências de um acampamento recente. Restos de fogueira, pegadas de vários homens e, mais preocupante, cartuchos de rifle vazios. Ela correu de volta ao rancho, o coração batendo como os cascos de 1000 cavalos selvagens. Thomas estava no celeiro, preparando-se para a ordenha da tarde. Ao ouvir seu relato, seu rosto assumiu a dureza do granito. Ele conhecia os métodos de Thornton, sabia que o homem estava escalando suas táticas. Naquela noite, enquanto o vento uivava promessas de violência, eles prepararam as defesas. Os 2 trabalhadores foram enviados ao povoado, ostensivamente, para buscar suprimentos, mas na verdade para alertar o xerife. Thomas e Clara permaneceram, uma decisão que ela insistiu em tomar apesar de seus protestos. A tempestade chegou com a fúria de um titã enlouquecido. Não era apenas vento e poeira. Era uma muralha sólida de areia que transformava o dia em noite e fazia cada respiração ser uma batalha. A visibilidade caiu a 0. Os sons distorcidos pelo uivo incessante da natureza em fúria. Foi no auge do caos que o ataque veio. Figuras sombrias emergindo da cortina de poeira como demônios do próprio inferno. O celeiro foi o primeiro alvo. Tochas lançadas apesar do vento tentando apagar as chamas assim que nasciam. Thomas correu para combater o fogo, deixando Clara na casa com um rifle que ela mal sabia manejar. A luta foi desesperada. Thomas, dividido entre combater as chamas e repelir os invasores, logo se viu superado. Um golpe de coronha o derrubou, o sangue misturando-se com a poeira em seu rosto. Foi então que Clara agiu, não com o rifle, que suas mãos tremiam demais para mirar,
mas com a astúcia nascida da sobrevivência. Ela conhecia cada canto do rancho após meses de trabalho. Usando a tempestade como aliada, moveu-se como um fantasma entre as estruturas. O poço antigo, quase seco mas com uma queda de 10 metros, tornou-se uma armadilha. Gritos e provocações atraíram perseguidores para a escuridão, onde o chão cedia sob seus pés. Mas foi sua jogada mais ousada que mudou o rumo da batalha. Um grupo de viajantes, comerciantes que ela havia notado acampados a meia légua dali, naquela manhã, poderia ser sua salvação. Arriscando tudo, montou relâmpago e galopou através da tempestade, o cavalo confiando nela como ela havia confiado nele durante sua doença. Os comerciantes, homens rudes mas honestos, não hesitaram em ajudar. A chegada de reforços, mesmo que apenas 5 homens armados, foi suficiente para virar a maré. Os capangas de Thornton, covardes quando confrontados com resistência real, dispersaram-se na tempestade como ratos. Clara encontrou Thomas caído perto do celeiro parcialmente queimado. O corte em sua cabeça sangrava abundantemente, mas ele estava consciente. Ao vê-la, tentou falar, mas ela o silenciou com um gesto. Com força que não sabia possuir, o arrastou para a segurança da casa enquanto os comerciantes perseguiam os últimos invasores. Naquela cozinha, iluminada apenas por velas enquanto a tempestade rugia lá fora, algo fundamental mudou. Enquanto Clara limpava seus ferimentos com mãos que finalmente haviam parado de tremer, Thomas segurou seu pulso. Os olhos, geralmente duros como pedra, mostravam uma vulnerabilidade que ele havia enterrado com sua esposa anos atrás. As palavras que ele disse foram simples, mas carregadas como nuvens de tempestade. Agradeceu não apenas por salvar sua vida, mas por trazer vida de volta ao rancho. A ele. Clara, cujas próprias defesas haviam sido derrubadas pela intensidade do momento, permitiu que uma lágrima escapasse. Era a primeira que derramava desde o dia em que deixou o orfanato. A manhã revelou a extensão dos danos e das mudanças. O celeiro estava parcialmente destruído, algumas cabeças de gado perdidas, mas o rancho permanecia. Mais importante, Thornton havia sido capturado pelos comerciantes quando tentava fugir. Em seu desespero, confessou seus crimes, incluindo o desvio de água e o ataque ao rancho Morrison. O xerife Woodward chegou ao meio-dia com uma comitiva. A prisão de Thornton foi rápida e definitiva, mas mais significativo foi o que aconteceu depois. Os vizinhos, muitos dos quais haviam mantido distância do arranjo entre Thomas e Clara, começaram a aparecer. Traziam ferramentas, materiais, mãos dispostas a ajudar na reconstrução comunitária. A senhora Martinez foi uma das primeiras, sua carroça carregada de provisões e seu rosto enrugado mostrando um sorriso conhecedor. Ao entregar um cesto de pães frescos a Clara, sussurrou que já era hora de Thomas encontrar alguém que combinasse com sua teimosia. Clara corou, mas não negou o que estava florescendo entre eles. A reconstrução comunitária tornou-se um evento comunitário. Homens que haviam sido apenas conhecidos distantes trabalhavam lado a lado com Thomas. Mulheres que haviam sussurrado sobre a propriedade do arranjo, agora conversavam com Clara sobre receitas e remédios caseiros. O rancho Morrison, portanto, tempo uma ilha de isolamento, tornava-se parte do tecido da comunidade. Foi, durante essa reconstrução comunitária, que o terceiro momento crucial entre Thomas e Clara aconteceu. Estavam trabalhando tarde, os outros já haviam partido, quando encontraram uma caixa entre os destroços do celeiro. Dentro, fotografias e cartas que Thomas pensava perdidas. Imagens de sua esposa, cartas de sua família havia muito partida. Thomas segurou uma fotografia com mãos trêmulas. Clara, respeitando sua dor, começou a se afastar, mas ele a deteve. Com voz rouca, compartilhou memórias que havia trancado, junto com as imagens. Falou sobre sonhos destruídos, sobre o medo de construir novos. Clara ouviu, sua presença um bálsamo silencioso. Quando ele terminou, o silêncio pairou pesado, mas não desconfortável.
Clara então compartilhou sua própria caixa de memórias invisíveis. Falou sobre os pais que mal lembrava, sobre as noites no orfanato sonhando com um lugar ao qual pertencer, sobre o medo constante de que qualquer felicidade seria temporária. As mãos dele se encontraram sobre a mesa empoeirada, entre as fotografias do passado e as ferramentas do futuro. Não houve declarações dramáticas, apenas o entendimento mútuo de duas almas que haviam encontrado no outro um porto seguro em meio às tempestades da vida. Os meses seguintes trouxeram uma normalidade que era, em si, extraordinária. A água da nova fonte transformou partes do rancho. Onde antes havia apenas sobrevivência, agora havia possibilidade de prosperidade. Clara, com o apoio de Thomas, começou um jardim de ervas medicinais que logo atraiu o interesse de todo o condado. O quarto momento crucial veio de forma inesperada. Um advogado do leste chegou procurando Clara. Ela havia herdado uma pequena soma de um parente distante que havia prosperado na Califórnia. Não era fortuna, mas era suficiente para comprar liberdade, para começar em outro lugar se quisesse. Thomas recebeu a notícia como um golpe físico. Durante dias, evitou-a, mergulhando no trabalho como se pudesse afogar o medo nas tarefas diárias. Clara, por sua vez, carregava os papéis do advogado como se fossem brasas vivas. A liberdade que sempre sonhara estava ao alcance, mas descobriu que as correntes que aprendiam agora eram de natureza diferente. Foi numa noite de lua cheia, quando a planície parecia banhada em prata líquida, que o confronto aconteceu. Clara encontrou Thomas sentado na varanda, olhando para o horizonte como se pudesse encontrar respostas nas estrelas. Sem preâmbulos, colocou os papéis em seu colo. A conversa que se seguiu foi das mais difíceis que ambos já haviam tido. Thomas, com voz embargada, disse que não aprenderia, que ela merecia mais do que um rancho poeirento e um homem marcado pelo passado. Clara, com uma mistura de frustração e ternura, perguntou quando ele entenderia que ela não estava presa, mas escolhendo ficar. O beijo que compartilharam então foi o primeiro real. Não um roçar acidental de lábios ou um gesto de conforto, mas uma declaração de intenções, uma promessa selada sob o testemunho das estrelas indiferentes. Os papéis do advogado foram esquecidos, eventualmente servindo para acender o fogo numa manhã fria. A primavera chegou como uma noiva tímida, trazendo chuvas que transformaram o deserto em um milagre temporário de cores. Flores que dormiam sob a terra havia anos despertaram, pintando a paisagem com tons que Thomas jurava nunca ter visto antes. Ou talvez, admitia para si mesmo, ele simplesmente não estivesse olhando. Os preparativos para o casamento foram simples, mas significativos. Não haveria grande cerimônia, apenas uma reunião na capela do povoado com aqueles que haviam se tornado mais que vizinhos. Clara usaria o vestido de casamento da mãe de Thomas, cuidadosamente preservado em uma arca que ele agora abria sem a dor lancinante de antes. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma carta a jogar. Uma semana antes do casamento, planejado, chegou a notícia de que um bando de foras da lei estava aterrorizando a região. Liderados por um homem conhecido apenas como Lobo Negro, deixavam um rastro de destruição por onde passavam. O xerife Woodward organizou uma milícia, e Thomas, como homem capaz e respeitado, foi convocado. Clara protestou. O medo gelado de perder o que havia encontrado apertando seu coração como mão de ferro, mas ambos sabiam que ele não poderia recusar. A comunidade que os havia acolhido precisava de proteção. A despedida foi difícil. No curral, enquanto Thomas preparava Relâmpago, Clara aproximou-se com algo nas mãos. Era uma faixa de couro, trançado, entrelaçada com fios de seu próprio cabelo e ervas de proteção. Um amuleto, disse ela, para trazê-lo de volta. Thomas a amarrou no pulso, o gesto solene como um juramento. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Clara. Ela mantinha o rancho funcionando com a ajuda dos trabalhadores, mas seus olhos constantemente buscavam o horizonte. As
Noites eram piores, cada som podendo ser o retorno da milícia ou notícias terríveis. Foi num entardecer tingido de vermelho sangue que a vigília terminou. Figuras apareceram na estrada movendo-se lentamente. Clara correu, o coração na garganta, reconhecendo o relâmpago mesmo à distância. Mas algo estava errado. Thomas vinha apoiado na cela, outros homens amparando-o. O confronto com os foras da lei havia sido violento. Lobo Negro estava morto, seu bando disperso. Mas o preço havia sido alto. Thomas havia levado um tiro no ombro, a bala alojada perigosamente perto de artérias vitais. O médico do povoado, trazido às pressas, era pessimista. Clara assumiu o controle com uma determinação férrea. Suas habilidades com ervas, combinadas com cuidados incansáveis, fizeram o que o médico considerava improvável. Por dias e noites, ela permaneceu ao lado de Thomas combatendo a febre, trocando bandagens, sussurrando orações desesperadas e ameaças para que ele não ousasse deixá-la. O momento em que ele abriu os olhos, lúcido pela primeira vez em uma semana, coincidiu com o nascer do sol. A luz dourada encheu o quarto como bênção divina. Clara, exausta além de qualquer descrição, chorou então todas as lágrimas que havia represado. Thomas, fraco mas vivo, usou sua força limitada para limpar essas lágrimas. A recuperação foi lenta, mas constante. O casamento, adiado pela necessidade, acabou acontecendo num dia de verão quando Thomas já podia ficar de pé sem apoio. Foi ainda mais simples que o planejado originalmente, mas carregado de significado que transcendia qualquer cerimônia elaborada. O xerife Woodward oficiou, sua voz embargada pela emoção ao ver dois sobreviventes encontrarem paz um no outro. A senhora Martinez chorou abertamente, declarando a todos que sempre soube que daria certo. Os comerciantes que haviam ajudado na noite da tempestade viajaram especialmente para a ocasião, trazendo presentes práticos e votos sinceros. Mas o momento mais tocante foi quando Thomas, ainda recuperando forças, insistiu em dançar com Clara. Ao som de um violino desafinado, mas tocado com entusiasmo, eles se moveram lentamente no salão improvisado. Para aqueles que assistiam, era mais que uma dança. Era uma declaração de vitória sobre todas as adversidades que haviam enfrentado. A vida de casados trouxe desafios novos e familiares. O rancho prosperava sob os cuidados conjuntos. Clara expandiu seu jardim medicinal, logo fornecendo remédios para todo o condado. Thomas, com o braço ainda se recuperando, aprendeu a delegar, a confiar em outros além de si mesmo. O quinto e definitivo momento crucial de seu romance veio de forma silenciosa numa manhã comum. Clara havia estado enjoada por dias, atribuindo ao calor do verão e ao trabalho excessivo. Foi a senhora Martinez, em uma de suas visitas frequentes, quem sugeriu com um sorriso conhecedor que talvez houvesse outra explicação. A confirmação veio através do médico do povoado, o mesmo que havia duvidado da recuperação de Thomas. Clara estava grávida. A notícia atingiu Thomas como um raio, mas desta vez de pura alegria misturada com terror. Aos 44 anos, ele teria outra chance na paternidade. Os meses seguintes foram de preparação cuidadosa. O quarto, que havia sido de Clara quando chegou, foi transformado em berçário. Thomas, cujas mãos conheciam apenas a dureza do trabalho com gado e terra, aprendeu a trabalhar madeira com delicadeza, criando um berço que era uma obra de amor. Clara continuou forte, adaptando seu trabalho à nova realidade. As mulheres, do povoado, antes distantes, agora a cercavam com conselhos e cuidados. Era como se o bebê por vir pertencesse não apenas ao casal Morrison, mas a toda a comunidade que havia testemunhado sua improvável história de amor. O trabalho de parto começou numa noite de tempestade, como se a natureza insistisse em marcar os momentos cruciais de suas vidas com um drama meteorológico. Mas desta vez não estavam sozinhos. A parteira chegou a tempo. As vizinhas se organizaram para ajudar. E Thomas, banido do quarto conforme a tradição,
paseava como um leão enjaulado. Os gritos de Clara atravessavam as paredes, cada uma punhalada no coração de Thomas. Ele, que havia enfrentado bandidos e tempestades com estoicismo, encontrava-se reduzido a orações desesperadas. A faixa de couro no pulso, o amuleto que Clara havia feito, era apertada como se pudesse transferir força através do contato. O choro do bebê veio com a primeira luz da manhã, forte e indignado como convém a um filho do deserto. Thomas foi finalmente admitido no quarto para encontrar Clara exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho. Um menino, anunciou a parteira com satisfação, saudável como um potro novo. O momento em que Thomas segurou seu filho pela primeira vez foi de transformação completa. O homem duro que havia construído muralhas ao redor do coração viu-as desmoronar completamente. Lágrimas, estranhas em seu rosto marcado pelo sol, caíram sobre o rostinho que já mostrava a teimosia familiar do queixo Morrison. Nomearam-no William, em honra ao pai de Clara que ela mal havia conhecido. Mas logo ele se tornou simplesmente Will, um nome que carregava vontade e determinação, qualidades que certamente precisaria como filho daquela terra dura mas bela. A vida no rancho assumiu novos ritmos. O choro de Will pontuava os dias, transformando o trabalho em intervalos entre mamadas e canções de ninar. Clara descobriu que podia embalar o filho enquanto verificava suas ervas, e Thomas tornou-se mestre em acalmar o bebê enquanto consertava arreios. O batizado de Will foi outro evento comunitário. A capela do povoado transbordou com vizinhos e amigos. Até viajantes de passagem pararam para testemunhar, atraídos pela história do fazendeiro solitário e da órfã que haviam encontrado. Amor e criado nova vida em meio à aspereza do deserto. Os anos passaram como páginas virando num livro bem amado. Will cresceu forte e curioso, uma mistura perfeita da determinação quieta do pai e da inteligência viva da mãe. O rancho prosperou, tornando-se um dos mais bem-sucedidos da região. Mas mais que sucesso material, havia construído algo raro, um verdadeiro lar. Clara estabeleceu uma pequena clínica onde atendia os males do corpo com suas ervas e os males da alma com sua compreensão. Mulheres vinham de longe buscar seus remédios e conselhos. Thomas, os cabelos agora mais sal que pimenta, havia se tornado uma figura patriarcal respeitada, consultado em disputas e decisões comunitárias. Numa tarde, enquanto observavam Will brincar no mesmo curral onde haviam trabalhado lado a lado anos antes, Clara perguntou a Thomas se ele havia imaginado que a vida tomaria esse rumo quando assinou aqueles papéis no cartório anos atrás. Thomas, com o braço ao redor dela, respondeu que não. Havia esperado apenas ajuda para o rancho. Havia recebido um universo inteiro. O pôr do sol pintava o céu com as mesmas cores daquela tarde fatídica quando se encontraram pela primeira vez. Mas agora, em vez de solidão e desespero, havia plenitude e paz. O vento ainda sussurrava entre os cactos, mas suas histórias haviam mudado. Falavam agora de amor improvável, de coragem silenciosa, de como duas almas perdidas haviam se encontrado e construído algo belo em meio à dureza. O rancho Morrison permanecia como testemunho de que os maiores choques da vida muitas vezes são aqueles que nos levam exatamente onde precisamos estar. A comunidade que havia sussurrado escandalizada sobre o fazendeiro comprando uma órfã, agora contava a história como lenda de esperança. Prova de que no deserto mais árido, com cuidado e determinação, o amor pode florescer como as raras flores que surgem após a chuva. Clara às vezes encontrava o antigo contrato de trabalho guardado entre os papéis importantes. 7 anos. De serviço, dizia o documento. Ela sorria sabendo que havia assinado para muito mais que isso. Havia assinado para uma vida inteira e não se arrependia de um único dia. Thomas, ao olhar para sua família reunida ao redor da mesa de jantar, o som de risadas enchendo a casa que um dia ecoou apenas silêncio, sabia que havia recebido infinitamente mais do que havia dado. A solidão que o definia havia sido substituída por conexão.
o medo por confiança, o vazio por abundância. E assim, nas planícies onde o sol ainda castiga sem piedade e o vento ainda carrega segredos antigos, a história de um amor improvável continua a inspirar, lembrando a todos que os momentos que nos chocam, que nos tiram do caminho conhecido, muitas vezes são aqueles que nos conduzem ao nosso verdadeiro destino. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?